Seguimos nesse abraço a Criciúma. Uma cidade é feita por pessoas. E Criciúma, ao longo de 100 anos de emancipação, foi construída e se desenvolveu com a contribuição de todo o seu povo. Algumas figuras são marcantes e deixaram a sua marca na história da cidade. O professor Mário Belloli é uma dessas personalidades. A sua história se confunde com a da cidade carbonífera e a sua paixão o levou a escrever sobre Criciúma. Você vai conferir agora a trajetória do historiador em mais uma reportagem especial em homenagem ao centenário de Criciúma. Quando a gente pensa numa cidade, muitas vezes não conseguimos entender todas as peças que formam sua estrutura. As construções, estradas, morros, rios são o corpo e, claro, parte importante dessa organização. Mas o que forma a cabeça e o coração de uma cidade são as pessoas. As ações de quem vive, trabalha e ajuda a escrever a história de um lugar. Em Criciúma, entre tantos personagens marcantes, 2 nomes se conectam de forma curiosa. Marcos Rovares, o primeiro prefeito da cidade, e Mário Belloli, o historiador que eternizou tantas dessas memórias. A família Belloli chegou com a segunda leva de imigrantes italianos na região. Junto com o avô do historiador, veio também quem viria a ser o primeiro prefeito da cidade, Marcos Rovares. Uma das pessoas mais simpáticas da região. E tudo recorreu a ele, né? Porque ele tinha boas ideias. Então ele não foi só o prefeito. Ele, antes de ser prefeito, ele criou, trabalhou com a alma das pessoas. Foi ouvindo as histórias do primeiro prefeito, do próprio avô, que Mário Belloli começou a se interessar pelas pesquisas históricas. A primeira obra dele, inclusive, foi sobre o político. A primeira biografia que nós fizemos foi em 1971. Por que fizemos o seguinte? Eu já tinha umas pesquisas sobre ele. Eu já tinha participado de um concurso literário pela Câmara Municipal em 66. E como fui premiado na época, e fui guardando essa documentação e fui acumulando, fui pesquisando, e cada vez me encantando mais. E a história do Marcos Rovares foi para mim uma coisa sensacional. Com a publicação, começou a se tornar referência em pesquisa histórica, o que fez se interessar ainda mais sobre essa área de atuação. Aí passei uma pessoa sendo procurada pelos alunos, contar história. Eu comecei a repassar a história para os alunos, para os professores, para a biografia. Aí comecei. Em 1985, foi descoberto pelo presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Yaponã Soares, o que lhe permitiu ir para Florianópolis. Aí eu fui convidado para ser membro do Instituto Histórico de Santa Catarina, uma instituição fundada em 1896. Uma instituição que tinha 100 sócios em Santa Catarina. Passado um tempo, eu fazendo meu trabalho, eles me elegeram como membro emérito, que o membro emérito são 40 membros de Santa Catarina. Eu estou no meio desses 40 membros. Lá, se formou propriamente em História e aproveitou para fazer mais pesquisas sobre Criciúma e região. Eu fui para Florianópolis com uma condição. Fui para pesquisar. Porque a biblioteca pública tem todos os jornais de Santa Catarina. Eu aqui é difícil. Hoje eu posso acessar pela internet, mas naquela época não. Então eu fui lá, rebusquei jornais um por um, pegava jornais de Tubarão, jornais de Laguna, tudo relacionado a Criciúma. Com o tempo, Belloli passou a ser peça importante da história da cidade. Como responsável pelo Departamento Cultural de Criciúma, foi peça-chave na criação da Fundação Cultural do município. Nessa época, utilizando acervos dele e de outras figuras de Criciúma, também foi criador do Arquivo Histórico da cidade. Como eu era leitor de todos os jornais da cidade, no caso Correio do Sudeste, eu guardei todos os jornais, lia, guardava, encadernei, fundamos o Arquivo Público. Pegamos a coleção do Pedro Milanês, Tribuna Criciumense, outros jornais, estão lá todos eles coisas para contar histórias. Para a primeira linha, a comunidade onde nasceu, também deu uma grande contribuição. Por meio de uma iniciativa dele, foi construída a igreja da comunidade. Então o que nós fizemos? Fizemos a igreja, mas nós tínhamos que fazer uma igreja moderna.
Portanto, temos alguém lá de Curitiba e tem aquelas madeiras e tal. Ou vou fazer isso aqui, vamos fazer uma campanha de tijolo aqui. Veio o bispo lá, deu um chequezinho, outro deu outro. Tem o bispo lá, que nós tinha um clube de futebol, que era o 21 de abril lá, futebol. E tinha uma sede velha lá. E aquilo foi tudo iniciativa minha. Segundo Belloli, são mais de 120 projetos diferentes de iniciativa dele, envolvendo a história e a cultura da cidade. E tem mais vindo por aí. Uma trilogia está sendo preparada. Um livro em comemoração aos 150 anos de Marcos Rovares, outro com a história dos prefeitos subsequentes de Criciúma. O terceiro livro vai ser Autobiografia Cultural. Que é a sua história envolvendo a cultura da cidade. Não fala de mim, eu falo dos projetos, dos 120 projetos, porque aí eu estou valorizando todos os projetos que foi feito aqui na Praça Nereu Ramos. Fiz todas as exposições, fotografia, fazia tudo aqui, fazia solenidade de abertura, todos esses projetos estão aí. Com uma vida dedicada à história da cidade, o historiador vê essa participação com humildade de alguém que contribuiu para uma construção maior, uma pirâmide feita das lembranças, história e cultura de um povo. Porque sabe que alguém botou o primeiro tijolinho, tem que botar o meu, cada um tem que colocar o seu. Vai ser uma pirâmide, ela é infinita, porque novas gerações vêm, ela tem que ser infinita. Assim, contribuindo com o registro e a cultura de um povo, a pessoa se torna também parte dessa história e ajuda a formar uma sociedade melhor. O conhecimento, ele te faz curar da doença. A educação traz a sabedoria. E a sabedoria, essa não morre nunca.